seja muito bem-vindo ao Liderança Integral, o podcast que promove a evolução das pessoas e das organizações. Eu sou a Sabrina Moreira. Eu sou José Vicente Cordeiro. Eu sou Paulo Cruz Filho. E eu sou Gislaine Muraro. Eba! E a gente sempre com os melhores convidados aqui, né? Para conversar sobre evolução, sobre liderança, sobre vida integral. Então, muito feliz de ter você com a gente aqui, Gi. Imagina, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer, porque né, o nível dos convidados que vocês sempre trazem. E tá aqui também entre amigos, né? A Sabrina, a gente já trabalhou junto na mesma empresa por 2 ocasiões, né? Uhum. Já conheço também vocês de outros carnavais aí. E a gente sempre tá por aí se cruzando. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui. Acho que vai ser um papo muito à vontade mesmo. Vocês me fazem sentir muito à vontade. Que bom. Espero poder acrescentar alguma coisa, né? Sempre, no meio com certeza. de tanta coisa Toda boa. essa tua experiência, eu tenho certeza que vai ser incrível. Vamos trocar experiências, então. Legal. Maravilha. Então é isso. A gente sempre capricha nos convidados, vocês sabem. Quero saber, a Gi é bastante conhecida no mercado aí de marketing. Então, se você conhece a Gi, deixa aqui um recadinho também para ela aqui nos nossos comentários. E não esquece, né, aquele aviso que a gente sempre dá. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar o teu like. É muito comum, Gi, as pessoas assistirem e esquecem de deixar o like. Ajuda, né? E levar para mais gente o conteúdo. Para propagar a palavra, né? Afinal de contas, a gente sempre tem temas muito importantes aqui. Por isso que a gente sempre fala do like preventivo, né? Então, assim, né, começou a ver o vídeo, já dá o like. A gente tem certeza que você vai gostar. Não vai se arrepender. Antes que você esqueça, antes que você se entretenha, porque você vai se entreter aqui e vai esquecer. Isso, muito bem. Muito legal. Então, bom, dito isso, entenderam, né? Deixar like, se inscrever, deixar comentário, comentar se você conhece a Gi e tudo mais. Então, vamos já para o nosso tema, que é sobre liderança feminina. Olha que legal, a gente trouxe alguém muito especial que tem muita experiência e muita autoridade para falar sobre esse assunto. Mas eu quero dizer o seguinte, falar sobre liderança feminina é, antes de tudo, falar sobre presença, sobre consciência, sobre influência. Mais do que uma pauta de gênero, trata-se de compreender os diferentes modos de liderar e o impacto que cada um deles tem nas pessoas, nas empresas e na sociedade. A presença feminina na liderança traz nuances importantes. Sensibilidade aliada à objetividade, escuta que gera engajamento, intuição que se transforma em estratégia. Mas, para além das características, o que está em jogo é o quanto cada líder, seja homem, seja mulher, consegue se desenvolver de forma integral, reconhecendo as suas forças, os seus limites e o seu papel que ele exerce no todo. Então, no episódio de hoje, a gente recebe a Gislaine Muraro, empresária, especialista em marketing, presidente da ADVB, para uma conversa sobre essa essência da liderança feminina, não como bandeira, mas como expressão de consciência, equilíbrio e evolução. Então, deixa eu já te apresentar, Gi, já puxar aqui o teu currículo para as pessoas te conhecerem melhor. Então, a Gislaine Muraro é publicitária com especialização em planejamento e gestão de negócios, desenvolvimento gerencial e branding. Como executiva, por cerca de 20 anos, dirigiu os departamentos responsáveis por marketing, por pesquisa e planejamento nos maiores grupos de comunicação do Paraná, onde atuamos juntas por 2 vezes, né? Desde 2021, desenvolve projetos de consultoria nas áreas de estratégia de marketing, comunicação e inteligência de mercado na AGMKT Soluções. E, por 3 anos, figurou entre os 100 mais influentes gestores de marketing do Brasil. Olha que legal. De acordo com a publicação da revista Exame. E também atua como colunista na Rádio 98. Ela também é palestrante e ela é a atual presidente da ADVB. Então, que bacana. Vocês viram que legal essa convidada que a gente trouxe para tratar desse tema, gente? Obrigada, Gi. Obrigada a vocês pelo convite mais uma vez. Estar conosco. Maravilha. Gi, quando a gente fala em liderança feminina, ainda é muito comum associar isso à questão da sensibilidade, da feminilidade, taranã, delicadeza e tudo mais, né? Então, como que você enxerga essa narrativa? Ela te ajuda? Você acha que ela ajuda ou limita o entendimento sobre o papel da mulher na liderança? Como você viu isso na tua história aí? Olha, eu acho que limita. Limita, né? Eu acho que, assim, nós podemos ter características que são específicas de cada gênero, mas nós não nos limitamos a elas, né? Uma coisa que eu acho que, assim, a gente também desenvolve muito aquilo que as oportunidades nos permitem desenvolver.
né? Então, eu acho que talvez a questão de sensibilidade, do cuidado feminino e tal, são características que são mais conhecidas, ficaram mais conhecidas nos momentos em que as oportunidades para as mulheres, elas eram mais limitadas em papéis que exigiam esse tipo de característica. Então, se eu sou mãe, né? Se eu sou ali a responsável pelo cuidado com a família, é natural que sejam essas as características que mais apareçam. Mas a partir do momento que as mulheres têm oportunidades e conquistam outros espaços que exigem outras habilidades e permite-se a elas demonstrarem essas habilidades, elas também ficam evidentes. Então, eu acho que temos sim uma sensibilidade que os homens também, a partir do momento que eles estão ali em posições que eles permitam que sejam desenvolvidas e visíveis, também têm. Então, nós temos isso, mas não nos limitamos a isso, né? Não acredito isso que define, eu. Né? É claro que tem algumas... Nós temos constituições diferentes, temos características que aparecem mais em um gênero ou outro, né? Mas eu acredito que... Então, isso também nos diferencia de alguma maneira. As mulheres podem... talvez seja um erro falar isso, que existem muitos homens que também o são, mas podem ser muito mais agregadoras e no sentido que a gente vê o quanto que posições de liderança ocupadas por mulheres acabam também trazendo mais oportunidades para outras mulheres, porque daí essas mulheres, elas também têm a empatia de trazer outras mulheres, né? Ou deveriam ter, mas isso, existem números que comprovam isso, né? Então, assim, a gente tem essa questão de mais agregadora, talvez o fato de termos desenvolvido por muito tempo a questão da habilidade do cuidado com o outro, isso também permite uma liderança talvez um pouco mais naturalmente humanizada, assim, naturalmente humanizada, né? Mas acho que a gente não se limita a isso. Com certeza. Até porque é o que eu falei na introdução, né? No fim das contas, o que importa é o quanto cada líder, seja homem, seja mulher, consegue agregar, consegue atuar de forma integral e tudo mais. Exatamente. Mas eu quero puxar uma pergunta para eles aqui, Gi, porque aqui, você sabe, né? A gente fala sempre sobre abordagem integral, essa é a nossa pauta. Lá vem. Lá vem. Eu tô aqui, ansiosa para fazer essa pergunta, que é o seguinte: como que a abordagem integral trata essa questão de gênero na liderança? Legal. Ótimo. Então, assim, na abordagem integral, né, e o Paulo, fique atento para me ir acrescentando, né? Na abordagem integral, assim, a abordagem integral, na verdade, ela fala muito mais de energias e tipo do que gênero propriamente dito, né? Legal. Então, assim, a abordagem integral traz a questão da energia masculina e da energia feminina. Né? Então, são duas questões de tipo, né, dentro da abordagem integral, e questões fundamentais, importantíssimas, né, de tipo. E aí, logicamente, como a gente já trouxe antes, né? Então, assim, historicamente, a gente sempre vê muito mais a questão daquilo que é o tipo feminino, né? Uma energia feminina, que é essa energia do cuidado, da conciliação, da cooperação, né? A gente vê muito mais essa energia feminina, né? Presente nas mulheres, naturalmente, historicamente, né? E muito mais da energia masculina, a assertividade, né? A coisa do fazer, né? A qualquer custo, né? Tem que entregar, tem que fazer, né? A gente vê muito mais isso no homem, historicamente. E até porque os papéis na sociedade, né, de tempos remotos tinham muito a ver com isso, né? Como você colocou, eu acho que... A energia que é cultivada também, né? Por cada um. Exatamente. De acordo com as circunstâncias, né? Exatamente. E isso é bem interessante, né? Porque essas energias estão tão presentes e elas são tão independentes, na verdade, necessariamente do gênero, né? Que, por exemplo, historicamente tem o Geert Hofstede, que é um dos grandes pesquisadores de cultura organizacional e culturas nacionais. Um dos índices de cultura dele chamava-se masculinidade. Olha só. Né? Olha. Então, assim, só que ele mudou o nome do índice com a coisa do mundo atual. Porque hoje em dia, é politicamente incorreto. Politicamente incorreto falar disso, né? Então ele mudou, virou assertividade, né? O nome do índice. Mas antes era masculinidade. E o que a gente percebe, né? Que dentro das culturas em geral existe essa tendência maior à assertividade e uma tendência maior ao cuidado, independente da questão do gênero. Então, por exemplo, né, a cultura norte-americana é uma cultura masculina, assertiva. Né? Então, se você pegar uma mulher norte-americana em qualquer papel da sociedade, a tendência é que ela tenha
uma assertividade muito maior com as coisas do que, por exemplo, vamos pegar na escala, né? Os Estados Unidos estão no topo da escala da assertividade. E a gente vai pegar um país que está lá embaixo, Suécia. Né, por exemplo. Então, assim, se eu for comparar com uma mulher sueca, né, vai ser uma diferença muito grande da maneira delas se comportarem, né, de uma maneira geral e viverem a vida mesmo, né? Então, essa questão da energia eu acho super importante de dizer que ela se manifesta culturalmente. Muitas vezes a gente vai perceber que a média, vamos colocar, né, a média das mulheres norte-americanas, por exemplo, em termos dessa coisa da assertividade, a média das mulheres norte-americanas pode ser similar à média de assertividade do homem sueco. Né? Então, assim, para ver como que... exatamente, para a gente ver como que acaba afetando. Né? Tem uma... que você falando ali, eu lembrei agora, porque tem uma abordagem, não sei se é exatamente abordagem, mas tem um livro chamado The Culture Code, não sei se vocês conhecem, escrito por um antropólogo, eu não lembro direito o nome, depois até eu entro e comento aqui com o nome do... E aí, na verdade, o livro, esse autor, ele trabalha com estudos de inteligência de mercado, pesquisas, e ele faz justamente uma avaliação para entender o que são os motivadores culturais, né, presentes aí numa sociedade para aquisição de determinados produtos, serviços e tal. Legal. E ele faz no livro uma análise da cultura de cada país. E aí ele coloca, por exemplo, os Estados Unidos, né? Ele apresenta ali os Estados Unidos como o eterno adolescente. Então, assim, que está presente tanto na questão da alimentação, quanto na questão da sempre contestação e tal. E aí ele tem, né, a cultura germânica, o adolescente, o americano, eu não lembro, acho que ele tinha ali o Japão, até porque o livro fala muito da questão do Japão. E aí eu vejo isso que você está falando, que não necessariamente tem a ver com gênero, não só a questão da energia feminina, masculina, mas até outras coisas, né? Da inquietação, da coisa mais... Tem a ver muito com a cultura local, né? Que interessante isso. Exatamente, tem muito a ver com aquela coisa do padrão cultivado e consolidado que passa de geração para geração, de geração em geração com as coisas que foram dando certo, né? Que funcionaram. Sempre foi assim. Né? Exatamente. Isso. Funcionaram no passado, então vai vindo, né? De alguma maneira, isso vai caminhando. E aí eu acho que é legal da gente falar ainda da abordagem integral, né? Porque no passado, né? Eu vou trazer aquele ponto. Né? Aquele ponto que é importante aqui, né? Aquele ponto. No passado, né, o que a gente via com mulheres, né, que alcançavam cargos de liderança, na maior parte das vezes eram mulheres que alcançavam cargos de liderança, mas tinham uma predominância enorme da energia masculina. Né? Então, assim, que a gente tem vários casos históricos em liderança de países, né? Margaret Thatcher, né? Então, assim, pegou um grande case, né? A gente pode falar até mesmo da Dilma Rousseff no Brasil. Então, assim, claramente, assim, tinha mulheres no poder? Sim, tinha mulheres no poder, mas a energia que essa mulher trazia no poder era uma energia completamente masculina. E até se adaptavam até às vestes, né? Assim, usar saia, cabelo curto, jeito de andar, né? Até a aparência, exatamente. A energia masculina era tão presente que até se manifestava mesmo na própria aparência. E hoje a gente começa a ver, falando de abordagem integral, né? Hoje a gente começa a ver um ambiente propício para justamente que mulheres em cargos de liderança, mas com um equilíbrio maior entre essa energia masculina e a energia feminina. Por quê? Porque a energia feminina começa a ser importante nas organizações. Ela começa a ser cada vez mais importante. Quando a gente começa a falar de, né, saúde mental, né, segurança psicológica, como fatores fundamentais para o desempenho, aí a gente começa a ver, putz, olha só, é um ambiente propício para a energia feminina, que pode estar presente em homens também. Exatamente. E aí traz o ponto que eu queria trazer da abordagem integral, que é a altíssima capacidade da energia feminina de trabalhar com problemas complexos. Porque a energia feminina tem uma habilidade maior em trabalhar com vários elementos ao mesmo tempo do que a energia masculina, cujo energia principal é o foco. Dar o foco e agir naquele foco. Então consegue reduzir, ler o cenário, reduzir para uma ação. E a energia masculina, a feminina não. A feminina consegue lidar com vários focos ao mesmo tempo. E na transição que a gente está vivendo hoje na sociedade, que é justamente complexidade, né? De uma gestão muito
Simplíssima. Muito simplista, assim, de você realmente colocar os objetivos e ir atrás, que hoje não cabe mais, você não consegue resolver os problemas do mundo hoje dessa maneira. Dessa maneira. O mundo é muito mais complexo, né? Mundo VUCA, mundo Bunny, enfim, tudo isso. Então a gente precisa de uma energia feminina, né? Para poder lidar com o mundo de hoje. E o interessante é que é bem a transição ali do laranja pro verde, né? Que a gente está vivendo hoje indo pro integral. E o salto do laranja por verde precisa de energia feminina e pro integral mais ainda. O que é o laranja e o verde? Só pra Boa. É a nossa metodologia, mas o laranja é o foco do realizador, do ativo. É a lógica de ação. É uma lógica de ação focada em resultado. Tá. O que mais importa para essa lógica de ação é entrega resultado. assertividade, Isso, é muita energia masculina. E o verde? E o verde, ele vai se preocupar mais com as consequências do resultado. As consequências do resultado vão ser mais importantes e os elementos que influenciam esse resultado, que não é aquela linha direta de ação-reação, é o que vai ser mais importante e vai conseguir lidar com esses elementos. Então ela é mais pluralista, ela é mais questionadora, né? E consegue trabalhar, tem que trabalhar vários elementos. E aí, para isso, para cima, para abordagem integral, em que eu consigo trabalhar com todos esses níveis, a gente precisa trabalhar com complexidade. Então, para mim, esse é o ponto central da energia Porque feminina. é complexo, né? Você tem o resultado para hoje, mas a consequência ela não vai ser hoje, vai ser depois da manhã. É complexo, é ambíguo, é incerto, Talvez seja tudo hoje, isso. amanhã, né? Hoje, final do dia, né? Talvez não demore, mas você precisa estar olhando em tudo, né? Eu acho assim que até voltando, né, a bater no martelo da questão de cultivar essa energia, eu acho que pode ser sim que as mulheres, né, você falou que tem essa habilidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, eu acho que pode ser uma característica mesmo mais presente na energia feminina ou nas mulheres, e o fato de as mulheres estarem conquistando mais espaço nas organizações, mas ao mesmo tempo ainda manterem a principal responsabilidade pelas questões familiares e tal, faz com que isso seja algo que continua sendo estimulado e cultivado. Então, assim, a gente pode ter essa habilidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo e continua alimentando isso, porque a gente vai conquistando espaço, mas sem deixar de lado as outras coisas, Exatamente, né? E aí tem um fato bem interessante, um estudo que mostrou, e aí a gente mostra como isso está presente, não é nas organizações, é na sociedade, de que a identificação de autismo, antes ele era muito voltada aos meninos. Dizia-se que homens tinham mais autismo do que mulheres. Só que, na verdade, os critérios de identificação do autismo, eles pegavam traços de autismo em homens que têm energia masculina. Por quê? Porque a menina, desde pequena, já consegue camuflar algumas situações, algumas questões, porque ela tem essa inteligência social maior. Então não se identificava. Depois que se percebeu que, na verdade, os mecanismos de avaliação estavam completamente errados. E aí se identificou muito mais. E aí ficou 50-50. Ficou 50%. Então veja como é intrínseco. E nas organizações ainda a gente está naquele modo passado. Exato. Então é muito evidente essa questão, né, da gente perceber a energia feminina e conseguir colocar ela, na verdade, como alavancador da sociedade que a gente tem hoje. Hoje, interessante, né? Deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal. Quando eu te conheci, acho que foi em 2010 que a gente começou a trabalhar juntos, muito tempo já. Você já era líder, você já tinha um cargo de liderança e tal, uma equipe grande. Desde 2006, eu acho. Ah, legal. A gente se conheceu em 2010, então você já era... e você sempre foi muito feminina, né? Isso que a gente falou de, por muito tempo, a mulher líder teve que ser masculinizada, uma aparência masculina e tal. Isso nunca aconteceu com você. Você sempre foi muito feminina e tudo mais. Como que foi pra você essa tua experiência? Será que foi o fato do meio que você tá, que é o meio de marketing, que já lida com questões assim mais né, psicológicas, humanas, comportamento humano e tal, que isso propicia que as mulheres tenham mais espaço para serem femininas? Como que foi a tua experiência? Conta pra gente. Em alguns aspectos, sofrida. Porque é isso que você falou, a mulher, ela aprende desde cedo, assim, né? Você falou até da questão do autismo, aprender a camuflar algumas questões, assim, você lida com os problemas muitas vezes guardando pra você, né? Eu tenho uma foto que às vezes eu até, não sei se na edição aí vocês jogam, eu posso até mandar pra vocês, mas uma imagem de um encontro que teve uma vez, na época que eu trabalhava lá, que a gente trabalhava junta, só de líderes, e tinham ali, sem brincadeira, eu acho que tinha uns 20 homens e eu.
A foto eu uso em palestra às vezes para mostrar. E uma vez eu mostrei para minha filha. E assim, como é que você sobrevive? Por quê? Porque dizem que quanto mais você tá numa posição hierarquicamente mais alta numa organização, você tá mais solitário. Imagina se você é uma mulher que você não tem com quem trocar ideia. Então, assim, você, né, cria-se vínculos. Eu, né, criei parceria muito com alguns colegas, mas até isso às vezes é mal visto. Poxa, aquela lá tá sempre de conversinha com o outro, né? Então, assim, é uma posição muito solitária, né? E eu aprendi, assim, eu acho que eu fui também aprendendo a lidar com isso e mudando também com o tempo, aprendendo porque durante muito tempo eu escutava aquela coisa que falam, né, de a mulher muitas vezes é interrompida muito mais. Acontece sim. Né? Acontece sim. Se você está numa reunião ali que tem um monte de homens, chega alguém com a bandeja de café e está ali e espera-se que alguém comece a oferecer para todo mundo, espera que a mulher que faça isso, a mulher que está na mesa. Não é mimimi, gente. Isso realmente acontece. Isso acontece. Então, assim, é fato. E por muitas vezes, assim, eu sou uma pessoa, naturalmente, eu não gosto de conflito. Eu falo que eu dou uma boiada para não entrar numa briga. Assim, eu sempre prefiro tentar conciliar e tal. E isso também, não ter essa posição mais combativa fez com que eu conseguisse, de fato, lidar muito bem ali nos ambientes, mas muitas vezes eu fazia coisas que eu sabia, assim, não vou comprar briga, me interromperam, ok, eu vou ficar quieta na hora oportuna, eu falo. Então, assim, né, em muitos momentos eu tive que lidar dessa forma, né? E a gente vai amadurecendo. Eu também era jovem quando eu fui gerente, fui promovida a gerente, tinha 26 anos. Então, assim, a gente vai amadurecendo e vai percebendo que não é tudo que você precisa ouvir quieto, que você pode sim, que espera-se de você, enquanto líder, que você se manifeste, que você se posicione, que você peça, não, licença, mas deixa eu só concluir o que eu tô falando, né? Mas, assim, até eu conseguir ganhar essa maturidade, e vou dizer para você que foi sofrido, mas na época eu não sofria, sabia? Eu percebi depois. Depois, quando você olha para trás e vê assim, nossa, naquela época eu tava sempre cansada, né? Eu tava sempre isolada, né? Tinha algumas pessoas que até a própria equipe às vezes ficava chateada, que achava que eu tinha que defender mais eles em algumas situações. E eu chegava assim e falava, gente, tem que refazer isso. Ai, mas não sei o que, mas isso é errado. É para refazer. Por quê? Porque eu achava melhor que o departamento retroceder do que eu sabia que se eu pudesse. E aí acho que é essa visão que você falou de olhar a consequência, né? Que eu achava que era mais importante a gente conseguir refazer o negócio, porque eu ia evitar discussões e embates com a outra área, do que eu ficava perdendo tempo batendo o pé para dizer que não precisava, sabe? E aí eu conseguia transitar e fazer com que as coisas fossem entregues, mas a que preço? Muitas vezes a equipe também sofria, né? Por mais que eu sempre tivesse essa visão de olhar para cada pessoa da equipe, sempre me colocar, e isso também eu acho que era sofrido para mim. Por quê? Porque eu sempre tive, e essa coisa de mãe, eu sempre tinha essa visão de querer proteger, de querer oferecer o melhor para as pessoas, e esquecendo que estava num ambiente profissional, que ninguém esperava uma mãe, esperava um líder, né? E aí eu sofria, só para concluir, para não me alongar muito nessa questão, porque às vezes assim pensava, puxa, a pessoa vai adorar que eu dê para ela essa oportunidade. A pessoa veio e me pediu se ela pode, sei lá, faltar 3 dias seguidos para fazer não sei o quê, e eu né, organizava ali, fazia concessão, e aí um belo dia, quando a pessoa, sei lá, por alguma razão a pessoa ia embora sem mais nem menos, eu pensava, puxa, mas eu fiz por ela e ela não e ela não tá nem aí, né? Mas por quê? Porque não estava esperando uma mãe, estava esperando uma líder. Então aí que eu penso que também é um momento de sofrimento para quem atua, né? E aprendizado. Então isso é uma coisa que eu também aprendi muito, sabe? Uma sabedoria aí, né? Que foi sendo construída. Ontem eu li uma frase, fui almoçar no restaurante que eles colocam os post-itzinhos assim de frase, e aí tinha uma frase que dizia assim: falhar é o luxo de quem faz. Então, ótimo. Assim, é isso. É só fazendo que a gente aprende. Não adianta. Não tem jeito. Você faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo, porque eu não teria a informação necessária. Eu ia fazer igual. Pra não fazer do jeito que fez. Então eu faria igual. E você falou que, no fim das contas, na época eu nem sofria, nem sabia que sofria, né? Porque na época não se falava sobre isso, né? Essa pauta não era. Ou seja, esperava-se que, se chegou o café, a gente naturalmente, nós íamos servir, e, enfim, a gente não questionava se estava certo, se estava errado, se isso era justo ou não, né? A gente ia fazer. Você sabe então, que eu tenho uma memória infantil e eu li, isso tem um livro depois, O Poder da
depois eu esqueço, mas é um livro que fala justamente sobre a questão de liderança feminina. É um livro que ele tem até um nome que parece meio de autoajuda, mas não é. É o poder da autoestima, acho que é uma coisa assim. Tá. Mas ele fala sobre muito da importância da mulher se valorizar e entender para poder se posicionar e conquistar mais espaço nos ambientes e tal. E aí tem uma coisa ali que fala que a mulher, desde criança, a gente é criada para ser a prestadora de serviço, ser a menina boazinha, né? E até os esportes que a gente geralmente participa. Poxa, vocês jogam futebol aí, você empurra empurra o outro, se chuta, se xinga, terminou, vai todo mundo tomar cerveja. Então é muito mais fácil até vocês lidarem com os embates no ambiente profissional, porque tá acostumado com isso. E a gente não, a gente vai fazer balé, a gente vai fazer, né? Hoje minha filha faz judô. Ela não quis fazer balé e ela faz judô. Mas eu fiz balé, né? E eu tenho uma memória infantil que uma vez a minha mãe recebeu uma pessoa importante lá em casa para fazer pra alguma situação e tal. E eu, da minha cabeça, eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, eu achei que seria prudente eu levar para aquela pessoa importante um café com umas bolachas. Olha só. E aí eu entrei na sala de visita do nada com uma bandejinha, só que tinham várias pessoas na sala. Só que eu só levei para aquele que era o importante, né? E aí minha mãe me chamou a atenção. Escuta, mas o que é isso que você chegou com café para ele e todos os outros, né? Só que eu entendi que seria meu papel, eu, como pessoa ali daquela momento importante. Ele serviu café, serviu um bolo, serviu uma... Então, você vê como... olha só. E eu lembrei disso agora. Internalizar, sim, é muito... você vê como... E é interessante porque tem um movimento que está acontecendo que se chama Curitiba Violência Zero, que é contra a violência contra as mulheres, né? Para isso não acontecer. Liderado ali pelo Diretivo RH e pela Lápidos. E aí é o seguinte, eles fizeram um levantamento sobre os tipos de violência das mulheres, contra as mulheres, e isso é causado pelos homens, né? Normalmente. E aí o que acontece? Tem vários tipos de violência. E tem um que me chamou muita atenção, que é a violência patrimonial, que é quando o homem que cuida das finanças da casa. Claro, pode funcionar muito bem no casal, beleza, mas deu uma briga, tem muito caso de que o homem usa essas informações a seu favor na hora da separação. Sim, da separação. Então, e aí eu percebi que lá em casa, eu que cuidava das finanças. Aí eu falei com a minha esposa e falei, nossa, olha só, eu pratico violência patrimonial contra a mulher, contra você. E assim, nossa, a gente nunca tinha pensado nisso. Então é tão intrínseco que realmente acontece. E aí a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas, né? Então nas organizações e é colocar a luz mesmo. E só um parênteses, a ABNT tem um selo de violência de empresa que atua contra a violência contra a mulher. Ah, que legal. Existe um selo da ABNT com vários critérios que você pode obter. Bem interessante, né? Então tem vários movimentos assim, nesse sentido. Legal. Interessante. Esse livro que eu li, até ele traz mas acho que eu vou sair muito do tema, vamos em frente. Ficamos curiosos aqui com o que você ia trazer. Eu ia comentar que, assim, a gente tá... ele traz ali várias... Você falando da violência, né? Ele fala sobre como que os homens podem atuar para que as mulheres atuem num ambiente mais próspero para o seu próprio crescimento, né? Então eles falam assim, mas isso é coisa... Porque o livro fala muito da abordagem da mulher, se perceber, a mulher ter a sua autoestima mais elevada, né? Se candidatando... Tem alguns índices que apontam que ali as mulheres, muitas vezes, elas só se candidatam por uma promoção, por uma vaga, se elas entenderem que elas cumprem tudo que está ali na vaga. E o homem, se ele tem 85%, 90%, ele se candidata. Ele fala, o resto eu dou um jeito, né? E aí o livro, ele fala sobre isso. Perfeito. Mas aí, então, assim, poxa, então é muito sobre a mulher se posicionar? Não, tem coisas que os homens podem fazer. Por exemplo, você está numa mesa de reunião, você percebeu que tem uma mulher falando e alguém interrompe, você pode ser a voz que fala assim, só um minutinho que eu vou... Deixa ela concluir. Deixa ela né? Você pode ser aquela pessoa que nem eu estava numa reunião, eu e mais 20 homens. Você que pode ser aquele cara que vai perceber assim, nossa, ela está muito quieta, eu vou perguntar a opinião dela, sabe? Então, esse legal, você pode ser o cara que chegou o cafezinho e falou assim, rodízio aí da vez, vamos sortear quem vai servir o café? Então, esse tipo de estratégia que pode fazer. E que contrapõe os comentários
masculinizados em relação às mulheres, que isso acontecem depois que as mulheres saem da sala. Acontece muito. Aí os homens se juntam no grupinho. Isso a gente não sabe, E aí já saiu da sala. E aí começa a comentar. Tem E que assim, não pode sair, tem que ficar. eu lembro que há anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, era muito normal. Era muito normal. Muito comum. Aham. E aquilo, assim, eu ficava meio... Eu nunca me atraiu muito esse tipo de comentário, mas assim, era o que se fazia. Era a Agora, prática. atualmente, você se posicionar contra isso faz todos... Assim, tem toda a abertura pra isso e deve ser feito. Deve ser feito. Então, hoje em dia, quando começa a falar, gente, pessoal, pelo amor de Deus, né? Vocês são o quê? Homem das cavernas? Aqui do série, Quantos né? vocês têm? Mas, como a gente trabalha muito em conselho, você está em conselho, terminou a reunião do conselho, vai pro cafezinho, começa às vezes Esse pior, tipo de isso fofoca. acontece. Tristeza. Quanto mais velha a pessoa, Pior, exatamente, é verdade. e tem que se posicionar. Então, só referir, eu tô vocês confirmando podem teu sim ponto. fazer, Tem né? que se posicionar. E é uma abordagem que não é uma questão assim só simplesmente sexista, é de respeito às pessoas. né? Respeito às pessoas, exatamente. Vai muito além do gênero. A abordagem é igualitária. Exatamente. Né? Não é uma abordagem de... E Gi, falando agora da minha experiência, né? Diferentemente de você, eu acho que você teve muita sabedoria na tua liderança e tal. E assim, essa coisa de equilibrar mesmo e talvez até se suprimir algumas coisas em momentos oportunos, né, e tal. Eu, que sou justiceira, né, libriana, justiceira, a minha experiência foi a seguinte: eu sempre fui muito justiceira, sempre fui muito combativa e tudo mais, e eu entendo hoje, né, com a maturidade que eu tenho, que não era o comportamento ideal, mas ao mesmo tempo eu tenho muita clareza de que essa minha postura, esses meus comportamentos, se eu fosse homem, teriam me aberto portas e não fechado. Com Eu certeza. tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida. Eu tenho, assim, total clareza de que essa mesma postura que eu tinha, se fosse um homem falando a mesma coisa que eu falava, brigando pela mesma coisa que eu brigava, teria aberto portas. Porque é o comportamento Então- esperado dos homens e o Exato, comportamento esperado das exatamente. mulheres, né? Exato. Mas eu acho assim, né? A gente tem que olhar tudo isso pensando assim, não tem o certo e errado. Claro que tem o que faz a gente sofrer mais e sofrer menos. Mas foi esse comportamento que te trouxe até aqui, Com que te certeza. promoveu a Esse é o empreendedor, ponto. né? É, E o esse é o meu que ponto. também me ajudou até aqui. Então, assim, o que nos fez sermos o que sem somos dúvida. hoje. Alguns com mais sofrimento, alguns com menos sofrimento, né? E sofrimento em diferentes fases da vida também, porque a gente sempre vai ter aprendizado, né? Às vezes a gente Exato. aprende antes, aprende depois. Então. Sim, não, Mas isso você sem dúvida, tá né? certa, Faz parte com da certeza, jornada. né? Isso a gente daí vai aquela coisa que sempre fala assim, se a mulher fala de forma mais combativa, se a mulher grita na mesa, ela é louca, se o homem grita, ele é o cara que é o... É o cara. É sempre que a gente fala isso, né? Mas isso também acho que tá mudando. Tá começando a mudar, Começando a mudar, Mas eu ainda acho que para liderar tem essa energia masculina que a gente precisa imprimir, né? Ainda isso não se dispensa, porque de fato faz parte da liderança, né? Então precisa ter esse equilíbrio mesmo, né? Tem horas que a gente precisa estar mais firme, não adianta, né? Que nem eu falei, momentos que eu percebo que eu tava muito querendo ser, sabe, a mãe e tal, momentos que às vezes também sambavam na minha cabeça, né? E aí depois para entregar eu sofria, né? Então, mas também por outro lado, essa forma mais empática, essa forma mais carinhosa, às vezes também de lidar com as pessoas, foi com que também eu tinha muitas vezes a equipe do meu lado, assim, sabe? Mais compreensiva, mais empática também. Então acho que o negócio é o equilíbrio, né? Ser firme quando precisa ser carinhoso quando precisa ser e tentar equilibrar, né? E às vezes é uma capacidade que hoje começa a estar mais acessível até para a mulher do que para os homens, né? Por isso que eu digo que o ambiente começa a ser mais favorável para uma liderança feminina, né? Cada vez mais, assim, a gente ouve muito no mercado, infelizmente ainda, né? A segurança psicológica, mimimi, isso é mimimi. Assim, aí eu normalmente eu gosto muito de chegar assim, mimimi, deixa eu mostrar uma pesquisinha aqui, tá? Tem a empresa fraquinha, né, que fez a pesquisa, é o Google, né? Tá? Então, assim, eles fizeram a pesquisa e a pesquisa ele mostra o seguinte: qual a característica? Tá? Em todas as equipes, né, da Alphabet, né, do Google, no mundo, eles fizeram a pesquisa de todas as equipes no mundo para definir qual aquela principais características, mas tem uma principal. Quais são as principais características que definem uma equipe de alta performance? E a característica campeã foi segurança psicológica.
Campeã. Olha só. Né? E aí, lógico, né? Assim, aí eu não preciso nem parafrasear aqui a Brené Brown, né? Não precisa, mas assim, lógico que segurança psicológica não é um fim em si mesmo. Né? Quando é um fim em si mesmo, é mimimi mesmo. É o que eu falo, né? Assim, não é a serviço da empresa. Exatamente. O nosso foco é segurança psicológica. Sim. O nosso propósito é segurança. Não, o teu propósito não pode ser segurança psicológica. Tem que ser o seu como, né? Exatamente isso. Né? Então, você meio, não o fim, né? É o meio, não o fim. Né? Mas, assim, hoje cada vez mais é fundamental. Né? E assim, a capacidade da energia feminina de promover essa segurança psicológica é anos-luz, né? Na frente da energia masculina, que só quer saber onde é que quer chegar o mais rápido possível, da maneira, usando a menor quantidade de recursos possível, chegar no objetivo. Né? Então, Sobre essa questão de segurança psicológica, a gente falou num episódio sobre isso, né? Sobre trabalhar sem adoecer. Então a gente discorreu bastante sobre isso. E a gente também fez um episódio, né, com a Aninha, nossa amiga, sobre gerações. E a gente falou sobre esse desafio, né, das gerações liderarem e tal. Ou seja, gerações diferentes liderarem gerações diferentes das suas, né? Então, tem uma pergunta aqui, né, que é quais são os principais desafios que as mulheres ainda enfrentam para ocupar e se manter em posições de liderança, né? Então eu começo dizendo que, na minha opinião, é justamente essa questão geracional que você até citou, que quanto mais velho o cara, mais difícil é essa questão, ou seja, é uma questão geracional, né? É uma lógica de ação assim menos complexa e que entende ainda aquela era de quando ele nasceu, né? Da posição do homem em relação à mulher e tudo mais. Então, acho que mais para frente, daqui a algumas gerações, vai ser muito mais fácil, né? Acho que a gente ainda tem esse desafio. O que vocês acham? O que você acha, Gi? Quais são os desafios que a mulher ainda enfrenta hoje em dia? Eu acredito que ainda os múltiplos papéis são, né? Esse livro que eu citei tem um caso que eles colocam ali que em uma determinada ocasião ali um grupo, né, fez um convite para que todos os gestores e tal fossem ao final do dia para um happy hour. E aí a autora conta ali que teve são duas autoras inclusive, que elas entrevistaram várias várias mulheres em posição de liderança de vários setores, esporte, enfim. E aí tem o caso de uma mulher que diz que ela pediu para o líder se ela conseguiria ter um valor de reembolso para pagar a babá. E eles falaram que não, que absurdo pagar a babá. Então eu falei assim, puxa, mas eu não vou ter como ir, né? Por quê? Porque todos os colegas dela iam deixar o filho com a mãe. Com a mãe. Né? E ela, por alguma razão, o marido também tinha o happy hour dele e ela não tinha com quem deixar. E aí ela falou assim, óbvio que a empresa negou e ela não foi e tal. O que eu estou defendendo aqui? Que toda empresa pague vale babá? Não, o que eu estou querendo dizer é evidente que muito do que acontece também nas organizações que tem consequência ali para uma promoção, para uma criação de mais laços, afinidade e tal, acontece fora do ambiente do trabalho, fora do horário do trabalho, e em muitos casos a mulher não pode ir porque ela está com a responsabilidade de cuidar do filho. Então isso diminui a chance de ela ascender também profissionalmente. Por quê? Porque se os vínculos, né, são formados em momentos que ela não está presente, isso também... Então, acho que esses múltiplos papéis são ainda a própria questão da segurança, da autossuficiência, da segurança para, muitas vezes, se oferecer para desafios sem estar 100% segura de que tem a capacidade para tal. Eu acho que é uma outra característica, né? Tem o meu afilhado que trabalha comigo há 3 anos e agora ele vai alçar novos voos e vai trabalhar num outro lugar. E ele me falou assim, Gi, mas será que eu dou conta, né? Eu falei, lógico que você dá conta. Eu falei, primeiro que você dá conta, porque eu te conheço e eu sei da capacidade. Segundo, porque você é homem. Você vai chegar lá e você vai... mesmo que seja algo que você desconhece, você vai se dizer, eu dou conta e vai dar um jeito de fazer, né? Claro que você, toda essa autoestima elevada sem a base, não vai te levar a lugar nenhum. Eu dou conta de chegar lá e faz tudo errado, vai pra rua. Mas no caso dele, como eu sei que é uma pessoa competente, vai dar certo, né? Então eu diria essas duas coisas, os múltiplos papéis e a segurança para se submeter a desafios que nunca enfrentados antes, né? Esse ponto que você trouxe é muito legal e me fez lembrar de outra questão cultural. Olha só, né? O mesmo autor lá, o Hofstede, né?
que é holandês, né, que é um país bastante, né, pluralista, feminino, etc. Né? Ele conta, quando ele nem sonhava ainda em escrever sobre cultura e tal, no primeiro emprego dele, na primeira tentativa de emprego dele, era uma empresa americana, né, e que estava oferecendo essa vaga na Holanda. E aí ele se candidata à vaga e ele preenche lá o currículo dele e tal, e se candidata à vaga, né? E aí, assim, e quando ele viu os requisitos da vaga e a formação dele, ele falou assim, nossa, essa vaga com certeza eu vou pegar, porque tem todos os requisitos, né? E aí ele preencheu tal e entregou, né, tal, e não foi chamado. Aí ele depois ele explica, né? Ele explica, ele fala assim, com certeza o que acontece, né, numa situação dessas? O holandês que aqui acabou ficando com a vaga foi um americano que estava na Holanda, né? E aí você, porque a empresa favoreceu o americano? Não é porque a empresa favoreceu o americano. É porque muito provavelmente, né, o americano, na hora de mandar o currículo dele, exagerou tudo que faz, né? Exatamente, escondeu as lacunas em termos de competências que eram pedidas e que ele não tinha, porque a energia masculina, essa coisa aí do que, não, eu vou. Enquanto que a energia feminina do holandês ali, né, foi assim, não, deixa eu... Então, assim, normalmente o holandês, né, o escandinavo, o sueco, né, dinamarquês e norueguês, eles são muito comedidos ao falar de si, né? Como é mulher. Porque isso é energia feminina, né? Então você é comedido naturalmente ao falar de si, enquanto a energia masculina, não. Eu exagero, eu quero arrotar para todo mundo, que eu faço. E aí eu falo muito mais do que eu faço, né? Então a energia masculina tem muito disso. Então ficou bem claro essa questão super importante. E outra questão que você falou dessa coisa da disponibilidade dos papéis múltiplos, né? Que eu acho muito relevante. E hoje a gente está num momento no Brasil que começa a se discutir a prorrogação da licença paternidade. E aí já tem, lógico que tem um monte de gente que fala, não precisa, não tem nada a ver. Se a gente quer falar em termos de igualdade de oportunidades para homem e mulher, cara, tem que aumentar a licença paternidade. Sim, concordo. Então, assim, na Suécia, na Dinamarca, é quase igual. No Canadá também. No Canadá também. Né? É quase igual. Por quê? Porque, olha, não é a mulher que vai cuidar do filho. São os dois que vão cuidar do filho. Então, é exatamente isso. Né? Então, se você tem que falar de igualdade, é uma consequência natural, cara. Aumenta a licença paternidade. Não tem... Até porque eu tô fazendo o último módulo da pós e o módulo é DI, Diversidade, Equidade e Inclusão. E daí a gente estava numa discussão lá, né, várias profissionais, líderes de indústria e tudo mais, e uma delas que é de RH, falou assim, a gente vê muito a pessoa descartando a mulher, assim, se tem a pessoa, um cargo, aí tem uma mulher e um homem, ambos são bons. Não, então vamos pegar o homem, porque a mulher pode ser que engravide pela idade dela e tudo mais. Aí ela falou assim, pior, mulheres isso, usando né? esse critério. Mulheres, mulheres falam, não, essa aqui tá com 30 e pouco, então daqui a pouco ela deve engravidar, né? Então vamos pegar o homem. Você me lembrou do caso da Magazine Luiza, que teve um caso de feminicídio de uma gerente que foi assassinada pelo marido. E aí, quando isso aconteceu, aí a Luísa Helena Trajano chegou e falou assim, não, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Aí começou todo um programa para mostrar o que eram sinais de violência, tal. As mulheres um colega podia denunciar e daí ela ativava a rede, ia na casa. Então, assim, começou a fazer essa proteção. E aí, eles também criaram um programa para contratar mulheres grávidas. Eles contratam. Até teve um depoimento assim que foi muito emocionante. De uma mulher, ela tinha todas as experiências, cumpria todos os critérios, só que tava de 7 meses. Ela, você tá contratada. Ela, não, como assim? Porque ela pensou em fazer a entrevista pra já tá com o nome lá. Pra e ficar depois, na vez ali, né? E daí vários depoimentos de mulheres, eles contratam grávida, não tem problema nenhum. Então é um pouco uma mudança mesmo de paradigma nesse sentido.
Ô, Gi, pra gente ir caminhando pro final, já que tá tão... sempre passa muito rápido. Passa rápido, é assim mesmo. Sempre passa muito rápido. Mas e a DVB, hein? Como que surgiu? Como que tá sendo esse desafio de liderar? Você é a segunda líder mulher da história da DVB, que é a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, que é a principal órgão aí da área, né? Foi em 1991 que teve a primeira Cristiane Mosselin foi a presidente mulher. Agora você é a segunda da história, né? Segunda em 60 anos. Depois. Nossa, 60 anos, cara. Como é que tá sendo? Conta pra gente. Então, eu entrei na DVB em 2016, né? A convite do Eduardo Jaime, que era o presidente da época, estava fazendo uma diretoria e a gente se encontrou até num evento de top de marketing lá, enfim, e ele falou que ia assumir e me convidou. E eu sempre fui muito propositiva, assim, eu sempre gostei de estar ali no grupo, mas estar, de fato, participando. E, inclusive, é uma coisa que eu sempre recomendo para as pessoas quando elas falam, eu queria conhecer mais gente, queria participar mais, até para gerar mais negócio, para, né, sendo como empreendedor, como vendedor, enfim. E eu dizia assim, olha, participe da DVB, mas participe mesmo. Se entre no grupo de trabalho, ajude a produzir alguns dos nossos tantos projetos, que é isso que cria esse vínculo, né? Legal. E aí eu fui ficando de uma gestão para outra, depois passou para a gestão do Ney Braga Alves, depois para o Cláudio Strigari, e, enfim, eu assumi a gestão em março do ano passado. Legal. Bom, é um desafio porque todo mundo ali é pro bono, é voluntário, né? E então é um trabalho de fato de abnegação de tempo, de disponibilizar os tempos que a gente tem, que teria livre para outras coisas, exatamente, né? Para conseguir atuar, então, nessa terceiro round aí, né? Porque tem o trabalho, tem a família, né? Que a gente já falando, e esse terceiro round. Mas é uma experiência muito, muito rica, assim, porque é um momento, de fato, que a gente consegue interagir com outras pessoas. Eu digo até no meu caso, depois que eu saí, né, não do mundo corporativo, porque eu nunca fui para o outro lado do balcão, né? Então, saí de empresa para trabalhar por minha conta. Então, assim, é um ambiente que eu estou interagindo com mais gente, porque às vezes ali no próprio escritório é muito mais enxuto. Então é muito gostoso, assim, a gente interage com outras pessoas, a gente produz coisas novas, a gente eu fiz uma coisa que foi interessante, não foi calculado, mas hoje, somando presidentes, vice-presidentes e diretoria, 50% é homem, 50% mulher. Que legal. Foi uma coisa que acabou acontecendo, né? Eu fiz de forma propositiva mesmo, trazer mulheres para a vice-presidência. Então, hoje são 5 vice-presidentes daqui de Curitiba, né? Então, tem a Laila Sol, a Silvia Candeloro, a Andréia Caldani e dois homens, né? O Cícero Rori e o Aldo Malucelli. Mas aí, somada à diretoria, fica 50-50. E foi de forma... E nesse caso, eu realmente reservei essas vagas para as mulheres. Eu falei, por quê? Porque eu sabia que quando a gente estava até compondo o grupo, nenhuma mulher veio falar comigo e falou assim, eu gostaria de ser vice-presidente. Né? E então, assim, as mulheres, de forma voluntariosa, não viriam para essa posição. E tinham mulheres maravilhosas e competentíssimas ali, disponíveis para estarem nesse papel, né? Porque a vice-presidência é ali onde o pessoal tá respondendo pela coordenação dos maiores projetos e tal, né? Mas tem homens também maravilhosos ali na diretoria com a gente, né? O próprio... vou citar nomes aqui, vou ser injusta, mas tem muito ativos também na associação, né? O próprio Rogério Afonso, que está ali com a gente. Então, a gente fez essa busca de trazer essas mulheres para posições ali da liderança da entidade, né? Mas também mantendo os homens, né? Então a gente trabalha muito em grupo, homens e mulheres, é muito bacana. Perfeito. E é um trabalho bem dinâmico, né? A gente tem agora, por exemplo, não sei quando que vai ao ar o podcast, mas a gente fez ontem um evento chamado Futurize-se, para falar de tendências e futuros. Aí a gente tem final de semana o Hackatop de Marketing, que é uma maratona de inovação, que esse ano o tema vai ser Revita Curitiba, então os estudantes vão trabalhar em soluções voltadas à revitalização do centro. Daí a gente tem na segunda-feira uma festa do Personalidade 60 anos, para homenagear as personalidades que fizeram parte da entidade ao longo das 6 décadas. Depois temos o Top de Marketing em dezembro, então é bem agitado, né? Mas é legal, assim, um trabalho que é muito satisfatório, assim, quando a gente vê o resultado, tudo que a gente consegue fazer em conjunto. E propagar essa liderança, né? É muito legal.
Muito legal. Bom, estamos chegando no final aqui. Queria que você deixasse um conselho final para as mulheres que querem desenvolver uma liderança sólida, equilibrada, sustentável, sem perder essa essência. Ai, gente, que um conselho. Ou dicas, assim, pra ficar mais leve. Para ficar de acordo com a tua experiência. Eu tô pensando, assim, tentando pensar um pouco da minha experiência, né? Eu acho que, assim, nunca deixe de aprender, porque isso é uma coisa que, inclusive, quando fala daí falando, né, não da energia, mas do gênero, a gente percebe, alguns estudos trazem esse livro, tem os números também, se não tem nesse, tem no outro chamado Mulheres Invisíveis, que é um nome que é um livro só que mostra como o mundo é feito muitas vezes para o homem, desde a roupa para o uniforme, para determinada função, até tantas outras coisas, né? Mas assim, mostra que as mulheres muitas vezes estão mais preparadas que os homens, porque como a gente sabe que vai ser mais questionada, a gente se prepara mais, né? Então, assim, nunca deixe de aprender, porque o que a gente sabe é o ativo que ninguém tira da gente, né? Então, isso é uma questão. Equilíbrio, não vale a pena a gente designar toda a nossa energia só em prol de um trabalho ou de uma... A gente tem que saber equilibrar também, porque o que faz a gente ser o que a gente é, né? São os múltiplos papéis que a gente exerce. Então, assim, por mais que seja difícil, a gente... como é que eu posso dizer isso, assim, sem me alongar? Mas, assim... Hoje eu vejo, né, depois que eu saí de empresa e estou com o meu próprio negócio, eu vejo o quanto que foi importante os vínculos que eu criei também, além daquela empresa onde eu estava, o quanto que foi importante as habilidades que eu desenvolvi, além daquelas que eram restritivamente necessárias para a atividade que eu desenvolvia, e o quanto que é importante para mim os momentos em que eu dou uma desafogada também né, para a saúde mental e tal, para eu poder exercer meu trabalho. Então, nunca deixe de aprender, sempre veja o seu próprio papel além do seu papel profissional, que acho que isso é importante para nossa integralidade. E acredite na sua capacidade de execução e assim, não deixe que nenhum pré-conceito limite a percepção que você tem a respeito de si mesma, porque isso é imprescindível para você poder chegar naquilo que você pretende chegar. Eu vou acrescentar, acho que é isso. E vou acrescentar uma coisa. E mostre que você sabe. E mostre que você sabe. Boa. Assim, eu acho que é legal. Mostre, porque, né, essa coisa da... Né, não tenha medo de ser exibida. Exatamente. Você sabe que a Sabrina, quando eu estava falando no meu currículo, eu ainda fico meio assim, mas será que eu tinha que ter falado tudo isso? E eu aprendi que sim, o que é a minha história, mas em muitos momentos assim, ficava, parece que é exibido, né? Parece a que gente tem esse medo, né? A gente tem esse medo. E que talvez... Parecer arrogante, parecer... A maioria, ou grande parte dos homens não tem. Eu não estou reduzindo vocês sim, né? Mas é verdade, mas a gente tem que não ter a gente tem muito mais medo de ser julgado, isso é fato, né? E isso que você falou de a gente se prepara mais porque tem que provar mais, isso é muito fato. A gente tem que provar mais. Eu só queria para concluir, eu sei que a gente já está no final, mas esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que ela é líder, assim, ela é superintendente de uma empresa grande, né? E ela me falou assim, Gi, uma coisa que eu aprendi a sentar nas mesas agora de um jeito diferente. Antigamente eu falava assim, olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro. Agora eu falo, olha, eu posso fazer para você por essa empresa ou nesse projeto. Eu tenho capacidade e vou fazer para você. Isso. Que ela falou assim, que é uma coisa que eu ficava muito assim. E pode parecer uma bobagem. Qual que é a diferença de você dizer aquilo que você vai fazer com o que você já fez? Exato. Porque o que você já fez é quase que uma justificativa. Olha, acredita em mim. Eu já fiz isso. E quando você fala, não, eu vou fazer, você está mostrando a sua segurança daquilo que você acredita que faz. Excelente. Perfeito, legal. Muito legal. Bom. Gente, eu quero deixar minha gratidão pública aqui a vocês dois, que são meus sócios, né, na Integral Works, e eu tô cuidando da gestão ali da empresa, e eles têm, Gi, um jeito, assim, de lidar com homem e mulher que não tem diferença. Dá pra perceber. Não tem diferença. Eles têm um respeito, uma consideração com as pessoas em geral. Isso, eu vejo como vocês lidam com todas as mulheres que passam ali por, né, a Carla, que é a nossa parceira, a Mari, que é a nossa funcionária, as clientes, né, é igual, assim, eu acho muito legal que eles não têm esse
filtro do gênero não existe para eles. Então, fico Parabéns. muito feliz. Parabéns. E fico muito feliz e muito grata por estar nesse lugar, né? Com pessoas assim. Então, fico bem feliz mesmo. Legal, muito bom. Obrigada, Gi. Foi excelente. Obrigada Gostou? pela oportunidade A de gente falar adorou. desse assunto. Muito Nossa, legal. muito bom. Muito gostoso. Muito legal, Eu achei né? Muito legal. espetacular, né? Então, Super convidada. Siga acompanhando a gente, sempre Sempre. muito bem-vinda. Vamos pensar em Obrigada. outros temas, de repente que tenham a ver mais com marketing, né? Com aquilo que você é especialista. Para o ano que vem tem bastante podcast aí para rolar, então Legal. vai ser um prazer. Se quiserem gravar uma edição lá no escritório do Bosque, estão desde já convidados lá. Que a gente Tem um tem escritório que lindo, gente. Podem ir lá Legal, gravar no legal. É tipo a Boa gente, ideia. a gente também, a Integral Works fica numa casa aqui no Batel que tem um bosque maravilhoso, Tem tem que um convidar a Gi pra lá pavão. também. Você o vai Instituto lá. Hermínia E Santana. a Gi tem o escritório do Bosque ali, que é maravilhoso também. Então Legal, vamos legal. trocar Legal. as naturezas aí, né? Obrigada. Vamos sim. Legal. Maravilha. Maravilha. E aí, você gostou? Então, nos conte. Deixe teu comentário aqui a respeito do que você achou desse episódio. Você é uma líder mulher? Então, comenta algo aqui também pra gente, tá? Eu sei que tem muitas mulheres, líderes mulheres que nos ouvem sempre, né? Então, aguardamos o comentário aí de vocês. E é isso. Nos vemos no próximo episódio com mais um convidado incrível, mais um tema super interessante pra gente evoluir juntos. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau. pessoal.